Olá, sejam muito bem-vindos ao RNP em Rede, nosso espaço de diálogo sobre educação, pesquisa, tecnologia e inovação. E hoje a gente vai dar um mergulho profundo sobre inovação e empreendedorismo, falando sobre o programa de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Serviços Avançados da RNP. Para isso, eu tô com um time de peso aqui. André Marins, meu colega, meu amigo de longa data, gerente de pesquisa e desenvolvimento. Larissa Turler, que é a nossa coordenadora de disseminação científica. E também com o Guilherme Negri, que cuida da parte de capacitação do nosso programa de P&D. Gente, muito bem-vindos a esse papo. Para começar, Marins, conta pra galera o que é o programa de PDI, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Serviços Avançados. Legal, Estela. Então, bem-vindos, boa tarde. É um programa que nasceu há muitos anos atrás. Foi o primeiro programa de pesquisa e desenvolvimento da RNP. Nasceu em 2002, né? Teu filho, né, Marins? Já tem mais de 22 anos aí. E ele sempre foi voltado ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para a RNP, né? Então hoje ele continua com esse papel fundamental, né, de desenvolver novos produtos e serviços, e tem feito isso de uma maneira um pouco diferente, né? De 2019 para cá, a gente ajustou o eixo de desenvolvimento tecnológico para trabalhar conjugado com o eixo de desenvolvimento empreendedor. Sim. Então a gente combina basicamente a descoberta dos problemas junto com os grupos de pesquisa, muitos com parcerias de startup, outros não, né? Para que a gente oriente o desenvolvimento tecnológico a partir das descobertas dos problemas que hoje existem no sistema RNP. Então, esse programa ele já criou diversos produtos e serviços que existem hoje no catálogo de serviços da RNP, na RNP+, né? E estamos criando outros agora, né? Sim. Acho que a gente vai poder explorar um pouquinho ao longo da conversa. E é engraçado, né, Marins? A gente que acompanha o programa, né? A gente vê que foi mudando e foi dando essa cara de empreendedorismo também, né? Vocês começaram a ter um sucesso nessa questão das startups que surgiram no programa e veio essa necessidade, não é isso? De vocês pensarem em novos formatos, certo? Perfeito. Tem a ver com a necessidade da gente entregar valor mais rápido para os clientes da RNP, basicamente, né? Então, conjugar o eixo empreendedor com o eixo tecnológico é para que a gente não desenvolva uma tecnologia que não está encaixada por um problema real. Isso aí. E tem outra característica que eu acho que a gente vai poder explorar também, que é, indiretamente, a gente acaba formando novos empreendedores. Isso não é exatamente um eixo central, mas ele acaba acontecendo com muita intensidade, né? Sim, sim. Larissa, a gente quer disseminar isso, né? E agora a gente está numa fase importante do programa, que é a questão de empresas, organizações, grupos, né? Começando a usar o que a gente está desenvolvendo no programa, certo? Como early adopters, é isso, né? Isso mesmo. E é importante, não só para esse público, mas especialmente para esse público, que é o primeiro que os entusiastas que vão comprar a ideia, tornar esse conhecimento acessível. Então, a comunicação e a disseminação científicas, elas, assim, para o programa, fazem parte do processo de inovação. Então, desde o início, os grupos eles são treinados para fazer um bom pitch, para entender essa narrativa, para além da tecnologia, mas assim, passar. Essa tecnologia resolve que dor? Qual é o impacto? Então, além desses treinamentos, os GTs têm sites, incentivada a participação em eventos que têm um público potencial, fórum, WRNP, eventos científicos, a gente pode mencionar o GT Socrates AI, tem um artigo que foi aprovado para o TechX, eventos inclusive internacionais. Legal. Mais ação para Educose. Então, há essa preocupação e também o uso de canais institucionais da RNP, né, as redes sociais, a newsletter técnico-científica, RNP Tech News no LinkedIn, que é para passar para os diferentes públicos essa informação da tecnologia, mas também do impacto, o que ela vai resolver e vai ser aplicada para a sociedade, vai poder usar, né? E o sistema como RNP. A sociedade pode usar isso também de uma maneira geral. Para você que está assistindo aí a gente, uma boa dica, a Larissa lembrou, a gente tem a nossa newsletter
voltado assim para uma parte mais científica, que é a RNP Tech News, e que você entrando no LinkedIn da RNP você consegue assinar e acompanhar, né, Larissa? Exatamente. A gente faz um trabalho lá dedicado. Muito bom. Nery, e aí? Me conta como é que é capacitar essa galera. Porque, assim, eu já acompanhei um pouquinho, né, Marins, assim, de bastidor, e eu sei que é um baita desafio essa parte de capacitação, porque muitas vezes a galera vem com uma pegada muito ciência, né, muito academia. E aí, conta pra gente que milagre que você opera aí com o povo. Na verdade, é uma grande satisfação ajudar, né, porque são ideias muito... às vezes muito avançadas e muito difíceis até de serem entendidas. Sim. Né? E o programa acho que tem essa habilidade muito interessante de tangibilizar, às vezes, né, conceitos, algo que está na academia, está no desenvolvimento científico e trazer para um produto, para algo compatível, né? A gente brinca até, o ConfWeb a gente usa todo dia, né? Verdade. E a gente nasceu desse programa e é muito interessante a gente ver essas sementinhas nascendo, né? E acho que um ponto que o André trouxe para mim, quando a gente vê esse lado humano, lado comunicação, é como há uma transformação. Acho que esse é o ponto que eu vejo diferente, por exemplo, que eu trabalho também com empreendedores do mercado, né? É bem diferente na academia, porque a galera tá acostumada com produção científica, né? Tá acostumado com outro ritmo, com outras coisas. E quando eles entram num programa, a gente chega no final do programa, geralmente ali na fase 2, depois de um ano, como a galera tá transformada, sabe? Quando ela é mais rápida, quando ela consegue... Aqui nos fóruns que a gente participa, né? Ou quando a gente tá presencialmente, um pitch, quando a gente vê um pitch do pessoal trazendo, o primeiro pitch falando sobre solução, falando sobre quase um paper científico, e no final falando sobre a dor, né? Falando sobre o que de fato ele pode resolver, o que ele pode impactar, e o mais legal no final ainda chamando alguém. Pessoal, quem tiver aqui, que teste já aqui com a gente. Já tá chamando pra testar, né? É muito legal. Então é um super desafio, mas é uma satisfação muito legal acompanhar essa transformação, né? É legal que você citou o Conferência Web. Eu queria perguntar pro Marins, assim, o que a gente pode relembrar aí do nosso histórico? Do histórico? Pô, isso. Tem um que tá na ponta da língua, eu até tava conversando nos intervalos aqui, que é o Diploma Digital. O Diploma Digital foi um grupo de trabalho também, um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que já tem alguns anos, né? Mas foi revolucionário, porque criou uma solução, uma plataforma para que as universidades pudessem emitir, nas instituições de ensino e pesquisa, emitir o seu diploma digitalmente, né? E tem vários outros, né? Tem durante a pandemia, a gente teve um outro grupo de trabalho que criou uma plataforma digital para teleatendimento, teleconsultas, que foi o V4H, né? Foi outro GT. E assim, a gente consegue citar muitos exemplos que até talvez nem estejam em produção no catálogo da RNP, mas que foram aproveitados ou estão sendo utilizados de outras formas ainda no contexto até acadêmico, né? Então, tem muitas pesquisas que às vezes não se tornam tão imediatamente um produto, um serviço, que esse é o objetivo central, mas que continuam evoluindo, né? Hoje a abertura que Lisandro fez no Fórum RNP desse ano, de 2025. Desse ano, citou o MetaHealth. Foi um outro GT que apoia a formação profissional em saúde digital. Então, o desenvolvimento de profissionais e preparação desses profissionais nesse contexto. Então, nesse ambiente imersivo, né? É um GT muito legal, porque imageticamente, né? Ele tem aquele óculos, né? Que a galera treina de realidade virtual. É muito legal, assim, ó, para você que está assistindo a gente conhecer. É muito massa. Larissa, deixa eu te perguntar, disseminar isso, né, juntando com o que o Negri falou, assim, da questão do pitch, da capacitação, como é que uma pessoa que está assistindo a gente, um grupo, como é que faz se tiver interesse em algum grupo de trabalho que a gente está aqui trabalhando, né, enfim, está desenvolvendo no nosso programa de P&D, como é que faz para entrar em contato, para, sei lá, talvez experimentar alguma coisa? Qual é o caminho das pedras? Olha, o site da RNP, a gente depois pode colocar o endereço certinho, né, para quem quiser ver, mas ali tá explicando sobre o programa, os GTs, então assim, e aí vai direcionar, como eu mencionei, cada GT tem o seu site, então, mas aí você vai ver os atuais, né? Então acho que a melhor maneira é essa, procurar o site da RNP, que ali vai direcionar. E a gente
estar presente, né, como foi mencionado antes, assim, nesses eventos, né, há um grande trabalho da parte de cada GT de disseminar. Então, acho que talvez você vai esbarrar em algum evento, algum post das redes sociais, porque isso é bem presente de disseminar para os diversos públicos, né? Desde o pesquisador, para entender mais como é que a ciência está avançando, desde para aquele early adopter que vai entender que é importante testar e validar e talvez vai se interessar em fazer parte desse processo, o gestor que vai pensar em virar um serviço e a sociedade, né, que vai ver uma utilidade naquele serviço, naquela solução. Legal. E complementando, tem também o nosso Lab+, né, que é o site lá no RNP+, que é voltado justamente para isso que a Larissa destacou. Cada GT tem a sua página lá, que os early adopters, os novos interessados, né, podem lá se candidatar para se aproximar de cada um dos projetos, né, que estão em desenvolvimento e colaborar com esse desenvolvimento. Lab+, no site rnpmais.rnp.br. Exatamente, isso aí. Negri, me conta uma coisa. Nesses anos aí, dando consultoria para o programa de serviços avançados, qual foi o momento mais marcante ou o grupo que passou na tua mão que mais te deixou algo assim na tua memória e de experiência? É até sacanagem eu elencar porque assim, são histórias muito... não, aqui a gente gosta de chatear as outras pessoas. Porque tem muito, a gente conversa muito entre a gente tem um carinho muito grande por todos os GTs. Mas é engraçado, porque hoje mesmo eu tava conversando com um GT da Isabela, da RehabNet, é um GT que tem conversando com os outros pessoais, eu começo a lembrar dos GTs e a RehabNet sempre vem na minha cabeça. Acho que é um GT especial. Se eu Conta um pouco do RehabNet pra galera. RehabNet, ele é basicamente um aplicativo para reabilitação. Tem uma história muito bonita, inclusive a motivação da existência desse GT. A avó da fundadora, da Isabela, sofreu um AVC. Olha. E o AVC demanda um cuidado muito intensivo para recuperação, né? E imagine isso numa cidade pequena, você tem que ter um centro de fisioterapia muito especializado para conseguir resolver isso. E óbvio que no Brasil a gente não consegue ter isso em todos os lugares, é caro, é difícil. Então muitas pessoas acabam não tendo uma reabilitação boa, acaba sendo deficiente nessa recuperação por não ter logística. Às vezes tem aquelas vans de cidade, sabe, que levam 2 horas para levar. As pessoas desistem de fazer o tratamento e não ter uma recuperação correta. Ela basicamente criou um joguinho no celular que tem uma eficiência, inclusive com paper, muito boa para recuperação de AVC. O AVC é um exemplo de série de outros problemas. Então imagina, olha o nível de democratização que está fazendo e o impacto que tem, né? Eu fico pensando que eu gostaria de falar dos outros, né? Eu fico lembrando o impacto social. Não, eu vou passar a pergunta para não te deixar em saia justa. Porque é muito legal, mas a RehabNet, como eu conversei hoje com a Isabela, eu lembrei dela hoje, eu tô trazendo um exemplo. Ai, que legal. Eu vou passar pro Marins e pra Larissa também algum GT assim que foi marcante na vida de vocês, porque a gente aqui como RNP, né? Eu também me lembro de algumas histórias, né? E essas que têm uma motivação pessoal, né? Acabam sendo algumas das que marcam a gente, mas a gente citou aqui o Conferência Web, né? Que o pessoal que desenvolveu, o pessoal da MConf Tecnologia, que é hoje parceiro da RNP, quer dizer, tá nos nossos eventos, enfim, a gente desenvolve as coisas, evolui o serviço juntos, né? Então, assim, a gente acaba gerando um nível de aproximação com essa galera que né, é um papel muito privilegiado da RNP de estar ali no meio do caminho. A gente fala muito disso na comissão RNP de Inovação e Empreendedorismo, Marins e eu estamos lá juntos, né? A gente fala muito sobre esse papel que a gente tem de privilégio mesmo, de ser uma organização que está próximo das universidades, próximo da academia, podendo colaborar com tanta coisa que está sendo pensada, né, para o bem da sociedade e também conseguindo ajudar esses grupos a se desenvolverem nos caminhos mais diversos, né, Marins? Sim. Mas a gente sempre lembra com carinho de coisas que marcam a nossa vida. Então eu vou passar para vocês essa saia justa também, Marins, de algum outro que você pense aí que te marcou. Eu acho que você citou, a gente cita muito o Conferência Web porque ele tem vários destaques que poderiam ser feitos aqui para lembrar o que foi marcante, né?
Eu vou começar um pouco que foi muito pessoal. Foi um dia que eu estava na URGS. Era um dia que era de uma reunião para acompanhar o GT-MConf, que foi o GT que gerou a Conferência Web. E tava lá na mesa, eles vão estar ouvindo a gente, eu acho que em algum momento ouvindo, né? O Walter Rosler, o Felipe Secan e o Daronco, né? Leonardo Daronco, nessa mesa lá, próximo ao bandejão, almoçando, falando da importância de se desenvolver o empreendedorismo, de se incentivar. Naquele momento eram alunos de mestrado, doutorado, que não sabiam se iam continuar na academia, se iam sair. E esse almoço foi muito marcante, porque olhar hoje a empresa, né? Que mantém o Conferência Web, com vários funcionários, nem sei quantos tem, sei lá, 20, 30, são muitos, né? E ver essa retrospectiva, e eu tava lá sentado na universidade, né, naquele momento, conversando sobre o projeto, conversando sobre tecnologia, mas também conversando sobre isso, tudo que a gente está falando. A disseminação científica, quais são os eventos importantes que a gente tem que levar, o MConf na época, né? Sim. Como é que a gente trabalha o incentivo ao empreendedor que está na universidade, mas que tem um desejo de manter essa conexão forte, mas desenvolver uma empresa. E são muitas coisas marcantes, né? Essa foi uma delas. Mas acho que tem outra que eu posso falar rapidinho, que assim, na época, a gente tinha um outro produto, que era um produto comercial, na época que estava se desenvolvendo o projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que era o Adobe Connect. E a RNP fez uma transição para um produto que ela criou. Então isso para mim é muito marcante, e a gente tem vários outros exemplos, tá? Não estou aqui, Sim. O MConf, porque eu estava ali vivenciando, eu era o coordenador de P&D na época desse projeto, então foi muito legal. E aí tem vários outros destaques dela. Mas, assim, quantas aulas online já foram feitas no Conferência Web, né? Como o serviço foi importante para as universidades públicas, sobretudo na época da pandemia. Quer dizer, assim, a gente acaba não conseguindo passar a dimensão, né, que esse serviço tomou para a RNP, para o ecossistema no qual a RNP está inserido, assim. Deve ser muito legal poder ter essa lembrança da galera no começo, né? E eu acho que tem um pouco disso que a gente acaba refletindo nas conversas aqui sobre como é que a gente pode melhorar o programa, que assim, de certa forma, os empreendedores estão saindo, né? Estão chegando, esse programa está incentivando. E não é só o aluno, muitas vezes é o professor que reconhece também o valor de todo esse trabalho, né? Do apoio à disseminação, do trabalho das mentorias, porque isso muda a mentalidade, muda a forma como se podem fazer outros projetos no futuro. Até projetos que estão resolvendo de forma mais conectada os problemas reais. Não é só uma pesquisa pela tecnologia, é uma pesquisa pela tecnologia, mas também que essa tecnologia resolva um problema real que está aí sem solução ainda. Sim, sim. Larissa, faltou você na saia justa. Pois eu tenho pouco tempo de RNP, mas eu vou acabar falando também do Conferência Web, não acompanhei desde o início, mas porque até me ajuda a explicar. Muitas vezes eu falo assim, eu trabalho na RNP, uma pessoa às vezes não sabe muito bem, fala, sabe a Conferência Web? Com certeza já ouviu bem, acadêmico e tal. E assim, além disso, ver que a inovação não para, né? Eles recentemente, eles estão sempre se atualizando, então tem um resumo em IA, tem a transcrição e ajuda muito no meu trabalho, nas reuniões que a gente faz, então a gente vê, e é uma tecnologia nacional, então isso sim dá muito orgulho. Então vou acabar repetindo um pouco do Conferência Web. Eu tenho outro destaque, desculpa. Eu falei que eram vários. Tem uma coisa muito interessante que a gente estimula, mas não é difícil fazer isso, que é o giving back, o devolver para a comunidade o resultado. E desde o início do projeto do GT-MConf, estava integrado com a comunidade mundial do arcabouço tecnológico que foi a base do desenvolvimento, que foi o Big Blue Button, né? E eles hoje, o time da empresa que mantém a Conferência Web, da Elos, né? Eles são os principais desenvolvedores dessa comunidade mundial que mantém o core da tecnologia do Conferência Web. Então, a atualização, uma comunidade de pesquisa nacional, mostrando para o mundo que o Brasil também, a tocha, também né? Talvez eles referência. continuaram a levar a tocha, né? Eles foram ajudados para criar a tecnologia em si. Ô, gente, sabe o que eu acho mais legal do programa de GTs? Que é o seguinte, hoje a gente fala muito de startup. Mas há mais de 20 anos, quando tudo era mato, não existia essa expressão startup, né, Marins? Assim, quer dizer, a gente
teve que mudar o programa de P&D da RNP também, porque é coisa da nova economia, dessas novas nomenclaturas das empresas e da internet impulsionando a tecnologia, dos experimentos rápidos, né? E a gente começou antes disso, né, Marins? Eu acho que esse é o grande... É o grande X da questão que buga a minha cabeça. E aí, Guilherme, eu queria que você... Não sei se você poderia fazer um balanço dessa mudança. O que você está percebendo agora como tendência para a galera que está vindo da academia e que quer colaborar com a gente nos programas? O que você pode deixar de mensagem aí para o pessoal? Eu acho que uma tendência muito forte, que inegável, é a inteligência artificial, né? A gente, nesses GTs que estão entrando agora, a inteligência artificial faz parte, seja core ou não, então tem um espaço absurdo para a gente explorar muita coisa de inteligência artificial. E eu acho que o recado que eu deixo é que é um espaço muito interessante para se desenvolver. Eu gosto muito desse caminho que o André traz, porque assim, é óbvio que o objetivo final é a gente entregar um serviço, um produto para a rede RNP e para a sociedade. Esse é o objetivo do programa e a gente persegue isso. Mas a gente sabe que quem muda, quem vira, né, a chave é o empreendedor. É o empreendedor que faz subir. Então é um programa bem interessante para também se autodesenvolver e ao mesmo tempo construir alguma coisa boa para a sociedade. Então acho que aquele aluno, aquele professor, aquele pessoa da academia que acredita que dá para usar o que ele conhece para mudar o mundo, eu acho que é um caminho bem real. E é possível. Eu acho que a gente tem exemplos, né, nesses 20 anos, exemplos muito legais. Então fica o convite aí, se você tem esse incômodo, essa fome, é um caminho legal. Um pouquinho de idealismo e mão na massa também. Com certeza. Aí tem muito trabalho, né? Primeiro a gente chama a hora que vem para trabalhar com a gente, aí vai trabalhar. Aí vai trabalhar, porque o time gosta de trabalhar. Nós vamos trabalhar muito. É isso aí. Larissa, e dica para disseminar melhor as ideias, o desenvolvimento científico, o que você pode deixar de mensagem? É muito do que a gente falou, de tentar mostrar um impacto, né? Para quê? Né? Por que eu estou fazendo essa tecnologia, essa solução? Como ela vai impactar? Não desistir, porque e são vários públicos, é difícil você conquistar né, algo novo. Então você tem que não desistir. E pensar muito assim em se colocar no lugar do outro, né? O que o outro precisa ouvir, o que seria importante passar para aquele público específico. Eu acho que tem que atuar em diversos públicos, né? Desde a pesquisa, né? Quanto aquele early adopter, a sociedade. Então é um pouco pensar numa linguagem para cada público. E simplificar, né, Larissa? Ter clareza científica. Não adianta você, do jeito que se escreve um artigo, passar num post de rede social, ou enfim, né? Então você tem que pensar a linguagem para cada público. E aí, mensagem final para quem está querendo entrar nessa jornada, Marins? São mais de 20 anos cuidando de programa de P&D, é isso, né? Mais de 20 anos. E hoje, assim, a gente está falando aqui de um programa, a gente tem diversos outros programas que também estão trabalhando essas vertentes de empreendedorismo e tudo mais. Então, tem muitas opções para você que está ouvindo a gente de trabalhar com a RNP, de trazer sua ideia, o seu trabalho para evoluir esse trabalho. Às vezes ele já começou, a pesquisa já está em andamento, não é uma coisa que está totalmente do zero. Então a gente, na verdade, trabalha com pesquisa aplicada. Se você tem alguma tecnologia que você vê que a RNP pode levar ela para mais gente, vem conversar com a gente, submete sua proposta, você vai ser muito bem acolhido e a gente vai ter um prazer de trabalhar junto e desenvolver novos produtos e serviços. Então, o caminho é Lab+, site da RNP, nossas redes sociais. Também você que está assistindo a gente, não esquece de acompanhar o nosso canal da RNP no YouTube, clicar no sininho, se inscreva, clique, compartilhe, esteja aqui com a gente, que a gente está sempre com conteúdo novo e principalmente sobre esse tema que a gente ama, que é a inovação que está no nosso coração. Então, Marins, Larissa, Negri, muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom. Muito obrigado, valeu. Obrigada, pessoal. A gente vai continuar com mais conteúdo para você no canal da RNP no YouTube. Então, acompanha a gente, se inscreve no canal, que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.